Tentação, a gente foge dela. O diabo a gente resiste a ele, resistir ao diabo. Submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele, fugirá de nós. Agora, a tentação, querido, se você cair na asneira, na bobagem de enfrentar a tentação, você vai cair. Ela vai te vencer. Como é que você vence o mundo? Pela renovação da mente. Romanos capítulo 12. Você tem que renovar a tua mente. Se você não renovar a tua mente, você vai continuar pensando como o mundo. E é dentro dessa ótica assim que eu queria trabalhar. Quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo é um discípulo dele. Timóteo tinha se tornado pastor, presbítero. Você sabe que pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa, né? Vocês sabiam disso? Pastor na Bíblia, pastor, não, acho que tem uma hierarquia. É assim, cara, é presbítero, depois ele se torna pastor, depois. Algumas igrejas têm até isso. Vou consagrar evangelista. Fui consagrado presbítero, fui consagrado pastor, fui consagrado a bispo. Mas se você pega a Bíblia no livro de Atos, você vai ver que a Bíblia chama o pastor de presbítero, o presbítero de bispo, o bispo de pastor. Então, eram nomes diferentes para uma mesma função na igreja. E quando ele escreve para esse presbítero, para esse bispo, para esse pastor chamado Timóteo, ele fala, eu gosto dessa sequência, é muito inteligente. Procura apresentar-te a Deus. Porque todo mundo quer ser um obreiro. Pouca gente senta na igreja e fala assim, pastor, não quero fazer nada para Deus. Vocês preferem que eu fique ali em cima? Aqui tá bom? Eu gosto de pegar aqui, tá? Procura apresentar-te a Deus como obreiro. Só que eu vejo assim uma sequência muito lógica, assim, muito inteligente do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, se você quer ser um obreiro, existem algumas condições antes de você ser obreiro. Antes de você, pastor, eu quero fazer uma obra para Deus, eu quero ser usado, quero ser usado da maneira. Não tem um louvor que fala isso? Que te agrada igual. Só que, gente, Deus não vai usar a gente enquanto a gente não estiver pronto para ser usado. Deus fez tudo belo, formoso em seu tempo. Então, a pessoa vem aqui, entra na igreja, você quer receber Jesus, é um apelo comum nas igrejas evangélicas, assim, levanta a tua mão, recebe Jesus. Ele vem aqui, e na semana seguinte, ele já vira obreiro. Então, existe uma sequência lógica que diz assim, procura apresentar-te. Vamos falar sobre a apresentação? A apresentação tem a ver com aparência. Você reparou como é que o homem gosta de mulher, então? É que não pode mais falar de mulher, que o homem também tem isso, né? Para, não se vê o espelho da parada. Você que tem cabelo, ajeita o cabelo. Não é isso? Você dá aquela ajeitada, vê se está tudo. A minha mulher é o seguinte, ela sai de casa, vamos para a igreja, amor. Ela vai, passa o batom. A gente desce o elevador. Eu entro na garagem. Sabe qual é a primeira coisa que ela faz? Abre aquele retrovisor, tem aquele espelhinho, liga a luz, para quê? Vou retocar o dedo. Vou retocar o batom. É a primeira coisa, porque cada sinal, quanto mais perto está chegando, mais eu quero ver se a maquiagem está borrada. Meu cabelo está bem. A apresentação. As pessoas nos julgam assim, pela camisa que a gente veste, pelo sapato que está no pé, se o cabelo está assim, se está assado, se a roupa agrada. Isso tudo começa a criar um ambiente que eu sou obrigado a aparentar algo que eu não sou. É por isso que a indústria farmacêutica está ganhando tanto dinheiro com o quê? Com cosmético, com botox. A ciência hoje, medicina, que trata de cirurgia plástica. Como se faz cirurgia plástica hoje? Não, eu tenho que cuidar da minha autoestima. Não há problema nenhum nisso. Você deve cuidar mesmo. Você vai querer aparecer feroz? Você vai querer aparecer feioso?
Tem aquele irmão que você sabe que ele é feioso, né? Aí quando ele bota a foto no Facebook, ele mete um Photoshop ali, ele fica até jeitoso. Mas você conhece ele fala, pô, esse irmão aqui, ele tem uma dificuldade na parte da beleza. Você sabe que ele é feio, né, irmão? Pode dizer, esse irmão aqui é feio. Mas aquele que é um feio bonito lhe parece, assim, minha avó sempre falava isso. E a aparência, gente, leva a gente a querer enganar as pessoas. Então o sujeito vem aqui, ele é evangélico, se veste como evangélico, ele fala como evangélico, e as pessoas têm que pensar, esse irmão aqui é um obreiro de Deus, essa irmã aqui é uma obreira de Deus. Mas quando ele faz isso, na verdade, ele está sendo reprovado por Deus. Eu gosto muito daquela passagem de 1 Samuel, quando Jessé, quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, e quando ele vê o primogênito de Jessé, ele tinha recebido uma palavra. Vai lá e unge o próximo rei de Israel. Aí vai lá, unge o rei de Israel. O que você espera do rei de Israel? Que seja um homem maduro, que tenha lá pelo menos seus 35 anos, seja um jovem que vai fazer um monte de bobagem, sem experiência. Sabe que você não pode dar governo da tua casa para jovem. Não pode dar. Ele não tem experiência. Você vai deixar teu filho que é adolescente governar a casa? Adolescente é criança. Adolescente, ele só tem aquele corpo de gente grande. Mas ele é criança ainda, ele não tem maturidade para dizer sim, para dizer não, para escolher para onde vai, o que vai fazer. E aí quando o profeta chega, que olha aquele homem, a Bíblia diz que era homem muito formoso, o primeiro filho, o primogênito de Jessé, fala, é esse aí, abre o chifre que está cheio de azeite, quando vai derramar na cabeça do primogênito da Bíblia, Deus fala, não, esse não. Você está sendo enganado. Você está vendo a aparência. E Deus não vê como você vê. Deus vê o coração, você vê só a aparência. Então, olha assim para a pessoa que está do seu lado aí. Olha aí. Olha para mim. Olha para ela. Você está olhando? Tá bom, agora olha para mim. A única coisa que você está vendo nessa pessoa, que você viu nessa pessoa, a única coisa que você vê em mim é aquilo justamente que Deus não repara. Deus não reparou no meu cabelo, Deus não reparou na cor do meu sapato, Deus não reparou na cor da minha camisa, Deus não repara na aparência. A aparência é coisa de gente, de ser humano. Deus repara o que? As intenções, as motivações, o que está no coração. E tem gente que se engana tanto que acha que o coração dele, não, meu coração é uma pessoa de bom coração. Se engana. Ele provoca ferida na família inteira. Ela provoca machucados na família inteira. Não é para o bem dele, pastor. Eu atendo o forte do ministério da nossa igreja, nosso pastor. Ele fala assim, olha, nós somos pastores de pessoas. Ele fala isso para mim todo mês. Toda reunião ele fala assim, nós pastoreamos pessoas. E quando você pastoreia pessoas, você lida com as intimidades, você lida com aquilo que não é público, com o que é privado na vida da pessoa. E o que eu tenho visto de deslealdade dentro das famílias, de abusos, pais que abusam emocionalmente, que criam um clima de terror. Eu vejo na vida de mulheres e homens medrosos, que tiveram, assim, que foram criados dentro de um ambiente de muita opressão, de muita intimidação, um ambiente em que o pai e a mãe, na intenção de disciplinar, foi um ditador, na intenção de manter sob controle, matou, feriu. Filhos que não querem mais ver o pai. Meu pai para mim morreu, pastor. O meu irmão para mim morreu. Eu não quero mais ver a minha mãe, eu não quero mais ver meu parente, meu avô. Um ambiente de hostilidade dentro do lugar onde deveria haver um local de refúgio. Sabe aquele lugar de refúgio? Se eu vou para minha, quando eu chego na minha casa, aqui eu estou seguro.
Se existe um local de segurança é na minha casa. Mas aí você começa a ver que teu filho gosta mais de ficar fora de casa do que na tua casa. Tem mãe que está em casa, quando o papai chega, criança, fica quieta agora. Fica quieta que chegou o papai. Vício de mau humor. Sabe aquele sujeito? Os amigos, amigão, um abraço, aí bate aqui. E quando chega em casa, ele vira um animal. Mulher não pode falar, filho não tem liberdade, tem que pensar do jeito dele. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Aí tem aquela confusão em casa, o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro. Não, eu vou estabelecer autoridade. Aquele que come da minha farinha, reza do meu terço. E enquanto não concordar comigo, eu fico de mal, eu não falo, eu fico com a minha cara amarrada, e aqui em casa fica esse clima horroroso. Isso tudo é ferida. Você está pensando que você está sendo esperto. Você está expulsando teu filho. Teu filho vai fazer 18, 19, 20 anos, vai casar e vai sumir da tua vida. Eu vou ficar perto do papai. Está saindo o sol ainda? Eu ficar perto da mamãe? Esses ambientes, eu no Ministério da Libertação recebo muita gente envolvida com crack, envolvida com álcool, envolvida com droga. Crack é terrível. Mas eu pego aquele menino, aquela moça, e você leva para um ambiente de cura, que é a casa de recuperação. Gente, sabe o que acontece aqui dentro? Passa as primeiras semanas que são horríveis, mas depois de 3, 4 semanas, o cara já não quer mais o crack, a moça não quer mais a droga, a bebida, não quer mais. Aí ele fica ali 3, 6 meses, 9 meses, aí quando ele sai da casa de recuperação e volta para casa, ele volta para a droga. Por que você acha que isso acontece? Por que na casa de recuperação ele para de usar e dentro de casa ele volta a usar? Por quê? Porque o próprio ambiente dele é ácido, é tóxico. Tóxico. Então o problema não é o garoto viciado. O problema é a família que bebe. Essa questão de você ter uma aparência evangélica. Eu sou da moral, Gente, Jesus era amigo de quem, gente? De prostitutas e publicano. Vocês ficaram sabendo que em São Paulo houve um crime agora hoje? O prefeito lá, o Haddad, ele vai para a televisão para dizer que houve um escândalo milionário em que aqueles auditores fiscais roubaram, desviaram recursos. Você viu isso hoje na televisão? Está passando hoje, está no jornal. Você abre depois do jornal, você vai ver. O publicano era um mensageiro. O publicano era um auditor fiscal desse. Jesus era amigo de prostitutas. Não, pastor, eu sou evangélico. Prostituta nem pensar. Essa mulher da vida não é minha vida, não. Essa fulana que já namorou metade da igreja, lá do Ministério de Jovens, eu disse, não, essa aqui é filha da outra. Minha filha é perfeita. Procura apresentar-te a Deus. Essa questão de você se apresentar para Deus, ela não envolve a tua aparência. Não, pastor, mas eu prego bem, eu toco bem. Tem gente que tem aquela necessidade de aparecer, aquela necessidade de estar à frente, quando na verdade ele está sendo reprovado. Deus ele não está interessado naquilo que se aparenta ser. Deus na verdade está interessado em aquilo que se é de verdade. E quanto mais você esconde por trás de uma aparência evangélica, batista, pentecostal, você pode usar o termo que você quiser.
mais você fica reprovado. Mais. Às vezes eu estou na igreja e faço um apelo. Eu estou fazendo um apelo aqui, mas pergunta para a sua mulher. Pergunta para o seu filho. Pergunta para o seu pai. Pergunta para o seu irmão se você é esse homem de Deus de verdade. Porque às vezes a gente não enxerga, não. Às vezes a gente não consegue ver, não, queridos. Quando a gente fica acabado com aquilo, você só olha com a aparência. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O meu ministério assim, deu uma guinada assim. Nos últimos anos, quando eu comecei a trabalhar a questão da cura. Porque nós temos uma sociedade que produz vítimas. Nós temos famílias que produzem, multiplicam feridas, gente ferida dentro de casa, com mágoas, com violências, com palavras de agressão, estupidez mesmo. Não é só falta de educação. É uma família em que ninguém pode se tocar. Eu comecei a trabalhar essa questão de ser curado. Como é que a gente pode definir uma pessoa curada? Pastor, essa pessoa aqui é curada. É quando essa pessoa é aprovada. O sujeito é joia. Essa mulher aqui, ó, está aprovada. Está reprovada? Está aprovada. Foi alguém que... Faz uma pergunta aqui. Como é que se define uma pessoa aprovada? Para que uma pessoa seja aprovada por Deus, porque muita gente se esconde por trás de quê? Dessas máscaras, dessas fantasias, dessas aparências. Como é que se define? Como é que se definiria? Eu queria perguntar para a igreja, você pode responder. Uma pessoa aprovada. Alguém precisa brigar para responder? Alguém quer sugerir? Não tem resposta errada não, que pode falar. Só foi por ele, não. Acho que é uma pessoa pessoa aprovada, aprovada. Uma pessoa que caiu no chão. Caiu e você viu assim. Acho que quando a pessoa realmente cai, assim, admite que está. Admite, entendi. Uma pessoa sincera, verdadeira. Uma verdade. Muito bem. Mais alguém? Como é que você define uma pessoa aprovada, gente? Perseverança. Perseverança é fundamental. Mais alguma sugestão? Como é que você define uma pessoa aprovada? Verdadeira, a irmã já falou aqui. Gente, uma pessoa para ser aprovada, ela tem que passar na prova. Simples. Uma pessoa aprovada, para você ser aprovado, você tem que passar na prova. E é por isso que tem muita gente que não entende. Pastor, eu estou dentro da igreja. Sou crente, pastor. Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse mal está acontecendo na minha vida? Porque eu estou passando por essa prova. Prova não é fácil não. Domingo agora tem prova da federal. Tem algum jovem que está fazendo prova federal aqui. Todo mundo estudando, porque quer ser aprovado. Você só vai ser um obreiro aprovado se você passou na prova. Porque muita gente pergunta assim, pastor, qual é a obra? Perguntaram para Jesus, qual é a obra que você quer que eu faça? Tem muita gente que queria fazer obra. Gente, sabe qual é a obra de Deus? Olha para mim aqui agora. Bota o cinto de segurança. Botou o cinto de segurança? Você é a obra de Deus. Deus, ele mora dentro de você. Deus mora em barraco. Deus mora na favela. Hein? Deus é rei, sim ou não, igreja?
Sim, Deus errei. Deus mora onde? No palácio. Só que tem um palácio para Deus? Não. Então o que Deus vai fazer? Ele vai te levar a momentos de prova, é diferente de ser provado, de ser tentado. Agora, quando vem a tribulação é prova com tentação nenhuma. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus levou Jesus de Nazaré, a Bíblia diz, capítulo 4 de Lucas, assim, e Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado. E tendo sido tentado por 40 dias, não pecou. Ele foi para o deserto como, gente? Cheio do Espírito, não é isso? Ele saiu do deserto como aprovado. Jesus saiu do deserto cheio do poder do Espírito. Vocês estão entendendo a diferença? Entre uma pessoa chamada e uma pessoa escolhida, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Então Jesus, ele foi aprovado. Ele não apenas fez a prova, ele fez a prova e foi aprovado. A diferença entre prova e tentação é que a prova, depois da prova, você se parece mais com Jesus. Sabia disso? A pessoa pergunta assim, pastor, por que isso está acontecendo comigo? Eu detesto Romanos 8:21. Detesto. Se eu, no dia que eu passei a prova, que veio o irmãozinho com Romanos 8:28, eu falei, eu vou dizer onde é que você vai botar esse versículo aí. Eu quase voei no pescoço dele. Quase fui lá. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É porque nem teu filho está com câncer. Porque não apareceu um caroço em você. É porque você não tem as contas que eu tenho que pagar. É que você não tem uma mulher desviada, não tem marido desviado. É porque você não tem filho na droga. Que não pensa que todas as coisas cooperam para o bem? Que história é essa? Isso é metade do Evangelho. Porque o verso 29, esse é o 29, eu gosto. Romanos 8:29 assim. Porque os que antes chamou, também os predestinou a serem conformes à imagem de Jesus. Então a prova, no fim da prova, é que tudo coopera para o bem, a família coopera para o bem. Não é, gente. Gente, uma pergunta aqui, o que é bem? Se você ganhar 1 milhão, você descobre hoje que você é sobrinho de um sheik milionário. Esse sheik morreu e deixou uma herança para você. Você recebeu 10 bilhões de dólares. Isso é bom ou ruim? A verdade, é bom ou ruim, querido? É bom. Vou fazer outra pergunta. Você ganha um câncer. Isso é bom ou ruim? É ruim. Então, se eu ganhar 10 bilhões é bom. Se eu ganhar um câncer é ruim, não é isso? Não é isso não. Se eu ganhar aqueles 10 bilhões e no final eu ficar mais parecido com Jesus, aquilo cooperou com ele. Se eu ficar um egoísta, mesquinho, intimidador, começar a comprar valores, começar a querer comprar as pessoas, comprar tudo aí, quem cooperou não cooperou com ele. Se aquele câncer me levar para perto de Jesus, na medida que eu fico mais parecido com Jesus, ele cooperou comigo, apesar de ser mal. Você está entendendo? Então a prova, o que é a prova? É você submetido ao discernimento de Deus com relação às tuas motivações. Deus, no capítulo 8 de Deuteronômio, diz assim: olha, lembrar-te-ás de todo o caminho que te levei no deserto e te deixei passar fome, eu te humilhei, para ver o que? A tua motivação que havia no teu coração. Eu queria ver mudar uma vida. Quando Abraão, ele levanta o cutelo para matar Isaac, para oferecer Isaac, o anjo fala: não faças, porque agora sei que tu amas a Deus. Ele foi provado. A Bíblia conta que Abraão creu contra a esperança. Ele foi provado. A esperança, vou falar a verdade aqui, o que você espera de um velhinho com 98, 99 anos, entubado,
UTI entubado. O que você espera? Verdade. Você espera que ele morra. Abraão creu contra a esperança e foi. Então, se uma pessoa curada é uma pessoa aprovada, uma pessoa reprovada é uma pessoa que ela sofre um ciclo de derrotas na vida dela. Então, ele é derrotado aqui, numa área da sua vida. Exemplo. Teve uma área de profundo aprisionamento na vida das pessoas. Quando eu prego muito nessa área de libertação. Você não pode deixar de pregar nada. O inimigo, ele entra em áreas da vida da pessoa que é difícil de você remover. Ele se esconde. Ele entra num local da sua vida que você fala, puxa, e agora, como é que eu vou curar isso aqui? Você sabe aquela história da pessoa, não, ele está com câncer, mas não tem como remover, porque é uma área ali que se remover ele morre. Então, por exemplo, tem áreas de reprovação na vida dos homens. Quer ver uma área? Finanças, dinheiro. 88% da população de Curitiba está endividada. E dívida é pecado. Romanos capítulo 13 diz assim, não devais nada a ninguém no seu amor, o que vos ameis uns aos outros. Só que essa sociedade de consumo que nós vivemos, exige que você tenha aparência. Compre. Se você não tiver uma camisa da Dudalina, você não vai ser feliz. Se você, meu filho, não tiver um tênis Nike, uma camisa da Hollister, da Abercrombie, se você não for uma Disney, você não é feliz. Eu divido em 10 vezes sem juros, em 20 vezes sem juros. Compra um carro, você precisa de um carro melhor. Se você não tiver um carro melhor, você não vai ser feliz. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um mecanismo de crédito, como parcela em 24, em 36, em 48, em 60 vezes. Aí você vai dar 50 a dívida. Você vai ver a partir de agora. Compre agora. Você precisa ver a Copa numa tela de plástico. Você já pensa, tudo já jogou fora. Tudo não existe essa coisa de pobre, pastor. Está aqui na igreja do Cajuru, acima da linha da pobreza, muito acima da linha da miséria. Esse negócio de televisão de tudo não presta para mim, pastor. Você não tem dinheiro. Você pode parcelar. Compre agora e pague só depois da Copa do Mundo. Vocês vão ouvir isso, vão lembrar da pregação do pastor. Vocês vão lembrar. Isso cria uma multidão de endividados. Aí você vai falar sobre finanças. Pastor, não toca nesse assunto. Eu tenho vontade de levantar e ir embora. Sabia disso? Olha para mim aqui, queridos. 50% dos homens dentro da igreja são viciados em pornografia. Metade dos homens que estão aqui são viciados em pornografia. Mais da metade da igreja aqui hoje está endividada. Ferida. Se eu for falar de sexualidade, e aí eu atendo muita gente no gabinete. Eu estou cansado, cara. Eu tenho a minha agenda, eu já tenho a agenda no dia 10 de dezembro. Eu falei, porque eu vou entrar de férias. Não, pastor, mas isso é uma emergência. Mas a emergência é minha também, eu tenho que parar. O sábado é para todo mundo, para mim e para você. O descarga é a opção de tirar um ano sabático. Antes daquele ano, você trabalha por 7 anos, você paga, não faz nada. Eu só não tenho dinheiro para tirar esse ano sabático. Mas eu queria tirar esse ano sabático, para não trabalhar, ficar deitar na rede, balança. De preferência com alguém que me balança na rede. Não vou fazer nada. Gente, eu fico impactado com os números de adultério dentro da igreja. Impactado. Como existe deslealdade. E a pessoa pensa assim, não vai dar nada. Eu vou contar para vocês um caso interessante. Um rapaz, o cara é uma bênção. Pensa o cara para ministrar louvor. Sabe o Fernandinho que toca? Era uma nova história, Fernandinho? Uma nova história, é Fernandinho esse cara? Deus tem para mim. Ele está cantando aqui,
CD rolando ali atrás, o MP4, o MP3 ali rolando. É o Fernandinho que está fazendo aquele cara. O cara é uma bênção. A mulher dele é uma bênção. Só que é o seguinte, ele não para no emprego. Não consegue parar no emprego. Ele arruma um emprego, 15 dias depois ele é mandado embora e fica 6 meses sem trabalhar. Arruma um emprego, 1 mês depois, ele arruma um emprego, daqui a pouco, desempregado. Aquele sujeito eternamente desempregado. Eu fui fazer. Quando eu trato as pessoas, eu estabeleço um negócio que eu chamo de timeline. É uma linha do tempo. Então, se tem uma área de reprovação na vida financeira, na vida afetiva, pastor, na minha casa, na minha família, todas as mulheres são separadas. Todos os homens adulteraram. Vovô, quando tinha 40 anos, tinha muito dinheiro, perdeu tudo. Papai tinha muito dinheiro. Quando fez 40 anos, perdeu tudo. Eu, pastor, estava indo bem com 40 anos para a falência. Então, o que você vê? Você vê um ciclo de reprovações. Ciclos. Pastor, o que está acontecendo? Eu ia dar um exemplo de um rapaz que ministra ouro. Fui trabalhar com ele e falei, tem alguma coisa aqui que não funciona. E eu comecei lá, mas fala para mim da tua vida, fala do teu pai, fala do teu casamento. Aí quando chegou no casamento, não, pastor, ele reagia. Conta a tua história com essa moça. Não, ela era esposa de um pastor, a moça é esposa de um pastor, ele cantava muito bem, trabalhava numa banda gospel, voltou para a capital, saiu do interior, veio para uma capital do Brasil, e quando chegou naquela capital do Brasil ali, a igreja conhecia ele e falou assim, vem trabalhar comigo, mas eu não posso, nós não temos aqui, já temos um bicho louvor, mas eu te pago como secretário, você vai trabalhar aqui na secretaria. E quem trabalhava na secretaria? A esposa do pastor. Você já sabe o que aconteceu. Eles entram no caso do término da igreja. O que eles fizeram? Esse moço casado com uma filha. Essa moça é esposa de um pastor. Aquele adultério de mão dupla. Ele casado, ela casada. Ele abandonou a esposa, ele abandonou a filha, ela abandonou o marido e foram embora. É uma cultura hedonista. Sabe o que é hedonismo? É o amor ao prazer. Eu tenho que ser feliz, mas a tua mulher é que se lasca. Eu preciso ser feliz, o teu filho, rapaz. Você está destruindo a tua família. Não, ele se vira, ele vai crescer assim. Eu também cresci sem pai. Esse órfão, meu pai também fazia isso. Eu estou aqui, estou bem. Ele multiplica aquela ferida. Quer dizer, ele abandonou a esposa, abandonou a filha, ela abandonou o marido. Olha para mim aqui, querido. O reino espiritual é um ambiente extremamente fértil, querido. O que você plantar, você vai colher. Vai colher. Aquele que planta vento, colhe. Onde é que está escrito isso? Aonde? Aonde? Moisés. Gente, isso é Bíblia. Isso não é provérbio chinês, não. Capítulo 6, verso 7 de Gálatas diz o seguinte: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. O rapaz abandonou a esposa, a míngua. Nunca mais viu a filha. Eu falei, está aqui, ó. Você vai voltar lá atrás e vai ter que consertar isso. Pastor, mas já faz tanto tempo, eu já pedi perdão. Não pediu perdão não. E se passou uma sessão de casa? Foi com perdão ou foi com confusão? Não foi com confusão, você ia fugir. O pai, o meu sogro, queria me matar. Você vai ter que voltar lá e pedir perdão. Não quero não, pastor. Então continue desempregado aí da sua vida. Eu quero dizer para você que para que você seja aprovado, você vai ser aprovado.
E quando você for reprovado, você não vai sair do lugar. Sabe Sansão? Gente, quem era Sansão? É um sujeito que nasceu vocacionado para libertar. Aí ele vai começar a libertação. Ele vai ser o libertador dos filisteus. Quando o anjo aparece com a Manoá, com a mãe dele, com o pai dele, ele já diz isso. Olha, vou contar a história já. Sabe aquele negócio, você entra no cinema, tem alguém saindo, assim, ó, o mocinho vence no final, morre no final. O anjo já falou, ele tem uma vocação para vencer os filisteus, para libertar. Aí sabe o que ele faz? Ele se casa com uma mulher filisteia de Timnata. Ele começa a quebrar os valores. Não vai dar nada, pastor. Sujeito forte, vencia os inimigos. A Bíblia diz que ele pegou com uma queixada de jumento, ele matou 1000 soldados filisteus. A Bíblia conta que ele pegou, diz que o Sansão era cruzeirense, que ele pegou 300 raposas, né? Bota fogo, tem gente que bota fogo, né? E toca fogo lá na plantação dos filisteus. É um sujeito extremamente forte. A Bíblia diz que ele veio no caminho assim, e de repente um leão novo. Gente, não é aquele leão velho, desdentado de seco, não. É um leão forte, um leão. E ele vem, a Bíblia diz que ele rasgou o leão ao meio, como quem rasga um cabrito ao meio, como se rasgar um cabrito ao meio fosse fácil. É um homem cheio do poder de Deus, gente, mas que vai sendo reprovado. Ele se casa com uma mulher filisteia de Timnata. É traído. Ele é traído no dia, na noite de dele. Eu não quero fazer muito parênteses aqui. Eu tenho até aquelas aqui, pastor, são 9, 5 para 9. Quero essa capa aqui. 9,5. Se você tiver misericórdia. O que acontece, gente? Ó, eu vou ensinar uma coisa aqui de Sansão para você, depois eu volto para Sansão. Gente, ó. Você é solteiro. Quantas irmãs aqui querem casar? Levanta a mão, por favor. Pastor, eu quero casar. Tem algum? Não? Ninguém quer casar? Não, você não quer casar? Não, eu vou ficar escandalizado. Você não quer casar? Não, peraí, baixa a mão. Eu não vou te ver, não baixa a mão. Eu vou falar só para a corajosa. Querida, eu devia ter falado isso para você antes de ser casado. Vou falar agora. Você é casado? Então Deus te deu uma ordem para você deixar de falar comigo casar. Você não pode abortar isso. Tá bom, querido? Então seja um valente guerreiro. Vai casar. Número 1, estão 4 peneiras aqui para você ser feliz no teu casamento. Se você não pode casar com Deus dessa pessoa, não se case com ela. Vou repetir. Se você não pode casar com Deus dessa pessoa, não se case com ela. Ah, pastor, mas ele é tão bonzinho, querido, fofo, ele é fofo. Pastor, ele é tão bonzinho, ela é bonzinha, querido. Quem choca ovo de serpente, acorda envenenado. Você é filho de quem? De Deus? Sim? Ele é filho de quem? João capítulo 8, verso 44 diz: vós tendes por pai ao diabo. Quem é o pai dele? Você é filho de Deus. O cara é filho do diabo. Você é filho de Deus, a moça é filha do diabo. Você se casa com ela, com ele. Quem que é teu sogro? Hein? E pastor, está amarrado, não é parente, querido. Vai visitar a tua casa. Se você não pode se casar com Deus dessa pessoa, não se casa com ela. Se você não pode se casar com o caráter dessa pessoa, não se case com ele, não se case com ela. Não, pastor, ele é legal, mas ele dá uma aumentada assim. Pega um peixe desse tamanho, diz que foi desse tamanho. Ele ganha 1.000 cruzeiros, ele diz que ganha 14 mil. Caráter. A palavra caráter na Bíblia se traduz por estátua. Sabe o que é estátua? Você vai no Rio de Janeiro, está lá a estátua do Cristo Redentor. Lá no Conforto. Ele está com o braço aberto. Tá? Aí você volta ano que vem, ele está lá com o braço aberto. Ele não está com o braço cruzado, com a cabeça, com a mão no cabelo. Estátua não muda. Estátua não muda. O caráter, ele não pode mudar. Ah, pastor,
pastor, submeta o teu casamento ao discernimento dos teus pais. O homem deixa pai e mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra. Submeta o teu casamento ao discernimento da igreja. Pastor, só abençoa. Tem gente que vive uma ilegalidade, casado sem ser casado na igreja. Ah, pastor, casado com fé, ligado com fé, casado é? Mas não, querido. Aí você não sabe por que é confusão que é o seu casamento. Submeta seu casamento ao governo, case no civil. Porque senão você mantém uma conduta de ilegalidade no seu casamento. Pastor, quando eu vou fazer isso? O mais rápido possível. Pastor, não tem dinheiro, chama o pastor Judão, chama o pastor Vanderlei, chama o pastor de casa já. Se você não pode casar com o caráter dessa pessoa, ele já te engana enquanto você namora, ela já te engana enquanto você namora. Gente, isso vai crescer, vai virar um gigante. Se você não pode se casar com a missão dele, não casa com ele. A pastoria é embaixador. Então ele vai servir, sabe onde? Lá na embaixada do Vietnã. Lá no Vietnã não quero, quero Paris. Não sonha, querido. Sonha e ora muito. Porque para ir ser embaixador em Paris, só se a Dilma te mandar. Estou te falando, é beijada. É indicação do presidente. Se você não pode casar com a missão dele ou dela, não se case com ela. Não, ele trabalha lá no Rio de Janeiro, eu moro aqui. Escute, não é bom que o homem esteja só. Casamento assim desaba. Ou você vai junto com ele, ou então o casamento vai à falência. Pastor, mas eu não trabalho, eu viajo, não estou falando de viajar, estou falando de morar. Não conheço nenhum casamento que suporte essa distância. Não conheço. Acaba em adultério, acaba em confusão, acaba em deslealdade, acaba em ferida. Por último, se você não pode casar com a família dela, dele, não case com Deus. Você está destruindo o casamento, tá bem? Vamos voltar para Sansão. Aí Sansão, pegou, querido? Deus, caráter, missão e família. Entendeu? As 4 primeiras da felicidade do casamento. Aí Sansão vai e se casa com uma moça que não serve ao Deus dele. O que você acha que aconteceu? Foi traído na lua de mel. Na lua de mel. A família da mulher de Sansão odiava ele. Sansão tinha uma outra missão, era libertar quem? O povo de Israel de quem, gente? Dos povos filisteus. Ia dar certo isso. É claro que não vai dar certo. Só que tem uma mulher, ela não é crente, mas ela fala uma verdade para os mais velhos, mas não que eu vou lembrar. Ela tem uma música que ela fala assim: baby, baby, não adianta falar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Você vai aconselhar gente apaixonada. Só não sabe o que eu estou sentindo, pastor. Você nunca sentiu isso. Quando eu ministro ali para jovens, para adolescentes, você tem que submeter eles a essa realidade. Sansão, ele quebrou as regras da aliança. E a regra da aliança, você pega lá em Ruth, capítulo 1, verso 16, qual é? O teu Deus será o meu Deus. Ó, Deus. Onde tu fores, irei eu, missão. O teu povo será o meu povo, família. Ele vai quebrando todas as regras da aliança. Onde que vai o casamento dele? Ele vai procurar. Aí ele sai logo da vida. Ah, agora eu estou solteiro, vou aproveitar. Aí Sansão vai, se deita com uma prostituta em Gaza. Aquele que se deita com uma prostituta, querido, se faz uma só carne com ela, só uma alma. O adultério endemoniza lá os filhos. Davi pensou que estava sendo muito esperto, se deitando com o parceiro. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Gente, e a porta aberta é terrível. É muito. Você pensa assim, poxa, pastor, eu fui o ferido, minha mulher me traiu. Aí todo mundo cuida desse rapaz que foi traído. A moça não vale nada, é pervertida. Então olha para mim. Não é nada disso não.
Essa mulher de Deus que caiu nessa bobagem, ela leva uma culpa terrível. Ela precisa de perdão. O homem, uma pessoa que vai cair em adultério, ele já vive um ciclo de derrotas. A Bíblia diz no livro de Provérbios assim, olha, cova profunda é a boca da mulher adulta, daquele contra quem o Senhor está irado. Nada vem se reprovando, ele cai lá. E depois que ele cai, o diabo faz a festa com ele. Porque cria ali um local de quê? De exploração, culpa. Ele vive culpado. Ele carrega aquela culpa a vida inteira dele. Eu atendo pastor. Eu atendo gente que eu nunca vi, pastor, aconteceu, não queria, fantasiei, entrei por um caminho assim e nunca mais eu fui o mesmo. Ou me leva uma culpa, ou me leva uma culpa. Davi, interessante que depois que ele se deita com Batseba, os filhos dele se entregam. O irmão estupra a irmã, Aminon estupra Tamar. Absalão, ele mata. Quem que ele mata, gente? Ele mata Urias, olha, porque você usou a espada de Amon para matar meu servo Urias, a espada jamais sairá da tua casa. Quando o profeta vem falar para ele a história da cordeirinha, ele fala o seguinte: pela cordeira que ele matou, ele vai pagar 4 vezes mais. O profeta diz: é verdade? Tu és o homem. Então, querida, cuidado com a maneira com que você julga, porque com o juízo que você julga, você vai ser julgado. Ah, você vai pagar 4? Sabe quantos filhos Davi perde? Sabe quantos? 4! Olha o filho dele, do adultério com Batseba, menino bebê, já não é gostado não. Vítima de uma porta aberta, vítima de uma herança maldita, vítima de um pecado oculto. Por que o filho se meteu com isso? Os casos que nós encontramos de filhos que se envolvem sexualmente com namoradas, filhas que engravidam antes da hora, tem junto uma história do papai adulterando, da mamãe adulterando, de prostituição. Tem. Aminon é assassinado por Absalão, Davi perde o segundo filho. Depois Joabe usa a sua espada para matar Absalão, o revoltoso. E depois, lá no final, o pastor, não se cumpriu a palavra de Deus, não? Salomão manda matar Adonias, ele perde 4 filhos. Cuidado com isso aí, que são armadilhas terríveis, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E esse ciclo de derrota com Sansão acaba onde? Quando ele se afeiçoa a uma mulher de Vale do Sorek chamada Dalila. E ele fica brincando de ser garanhão. Vai dar nada. Não, amarra minha trança assim, amarra minha trança assada, faz assim. A Bíblia diz assim, ó, no final do capítulo 16, Davi fala assim: mais uma vez sairei e me livrarei. Só que ele não sabia que o Espírito do Senhor já o havia abandonado. Ele é cego, corta o seu cabelo, ele fica cego e colocam ele, sabe para quê? Para girar um moinho. Sabe o que significa girar um moinho? É perder o sentido da vida. Quando você está indo, sei lá. O que você espera da vida? Não sei, eu estou aqui, eu giro muito. Você sabe esse negócio de eu gosto de fazer atividade física aí? Eu desço para correr, mas eu não gosto de correr ali em cima. Sabe correr em cima da esteira? Tem gente que gosta disso, né? Detesto isso. Você corre e não sai do lugar. Corre, não sabe, você não vê nada, você não vê gente, você não vê paisagem, você não vê frio, você não vê calor, você não vê nada. Tem gente que é assim. Corre, está na igreja 5, 10, 20 anos, não sai do lugar. Pastor, não sai do lugar. Então vamos lá atrás. Vamos restaurar lá atrás. Vamos lá pedir perdão para o pastor. Você acha que gente que pula de igreja em igreja, gente, esse alguém é curado? Quando Deus começa a apertar ele, ó, se manda. Pastor vai pregar seu dinheiro. Hoje eu não vou no culto.
Pastor vai pregar sobre sexualidade. Não, hoje não vai rolar. Hoje eu vou ficar em casa, o Atlético vai jogar, vou me preparar, vou me concentrar aqui. Meu time precisa da minha torcida. Eu quero dizer para você, para encerrar, que quando existe eu não posso deixar de falar de ser aprovado, quando tem muita reprovação assim, isso cria um trauma, sabia? Sabe o que é um trauma? O trauma é uma ferida em cima da ferida, que já estava ferida, porque tinha sido uma ferida. Você teve uma unha encravada, assim no dedão do pé, você é mulher que usa aquele sapato bico fino, sabe? Aquele sapato apertado. E ali no sapato apertado tem uma infecção ali na sua mão. Já está infeccionado. Você foi fazer, tirar contigo, a moça arrancou um filé, um bife. E aí, o teu marido chega em casa, o teu pai, pisa no teu pé. Aí você vem na igreja na quarta-feira no culto, vem o irmão e pisa no teu pé. Você dá uma topada naquilo, na hora de entregar o dízimo, você pega, você vai com tanta vontade, meu irmão. Amém, irmão? Amém, irmão? Bate aqui no gasômetro. A ferida em cima da ferida que já estava ferida. Isso é o quê? Isso é um trauma. Trauma é um ciclo de derrotas dentro da mesma área. Não são as mesmas pessoas, mas é a mesma área. E esse trauma, ele cria 3 mecanismos, assim, isso é muito comum. O primeiro é o mecanismo de hipersensibilidade ou melindrosidade. Você sabe gente melindrosa? Alguém tem que falar com a irmãzinha, que a roupa dela, sabe aquela irmãzinha que vem para a igreja com aquelas roupas, um decotão aqui, as costas nuas. Alguém tem que falar com ela, sempre manda o pastor louco falar. Sempre vai, vou lá eu. Pastor louco não tem cara de pau, né? Ele não tem vergonha, ele não é sem vergonha. Ele tem vergonha. Eu falei, irmã, eu quero falar com a tua irmã aqui, querida. Temos jovens aqui, solteiros. Aqui, irmã, ninguém é gay. Os jovens, eles têm hormônios. Você sabe que o hormônio não é convertido e não tem acesso à palavra de Deus. Então, irmão, você tem que se cuidar, meu querido. Você tem que, né? Você tem que tomar cuidado com o que você usa. Você vai levar o irmão a cair em tentação. O irmão do Senhor ali de cair nessa tentação aqui. Mas tem gente que é pastor, não vou falar com ela. Você tem que ter um jeitinho para falar com ela. Você vai falar com o irmão está desobedecendo, está criando mal-estar. E para você falar com o teu marido? Aquela conta para pagar, lembra? A escola do Juninho. Tem que ter uma sabedoria, não disse o quê? Hipersensibilidade. Ele está ferido. Ele já estava desempregado. A dívida dele já foi lá nas alturas. Serasa está ligando para ele todo dia de manhã. É o banco, Caixa Econômica, Lojas Renner, Casa Bahia, Pernambucanas, cartão C&A, cartão Vita. Está todo mundo ligando para ele já. O telefone tocando. Ele está o quê, gente? Ele está traumatizado. Ou ele já viu isso acontecer na história do pai dele. Ele tem que manter as aparências, irmã. Ele está ferido. Aí você fala, mas tem que pagar a conta do Juninho. Eu não quero mais fazer isso. Mulher, olha para mim aqui. Homens violentos, filhos violentos, são homens que estão profundamente feridos e machucados. Queridos, olha para mim aqui. Eu tratei de um caso muito interessante. O rapaz chegou no meu gabinete. Ele tinha se deitado num ano com mais de 100 mulheres, casado, 100. E aí eu fui fazer a timeline, linha do tempo. Aí que ele contou que quando ele tinha 8 anos, ele morava numa cidade pequena, numa vila. E aí um rapaz vizinho violentou ele, abusou dele sexualmente. E todo mundo ficou sabendo.
os primos, os irmãos, os outros vizinhos, todo mundo ficou sabendo. E ele carregou durante aqueles anos da sua infância, da sua adolescência, o estigma de ser o quê? Não, fulano é menininha, mariquinha, goiola, é gay, é bicha. Esses nomes que você sabe que você já falou. Sabe o que esse garoto fez quando ele tinha 14 anos? Foi trabalhar na roça, recebeu o pagamento, foi num prostíbulo, se deitou com a primeira prostituta que viu e falou: olha aqui, eu não sou essa fragilidade, eu sou moça, eu sou homem. E a partir dali, ele nunca mais parou. Esse rapaz se converteu, aceitou Jesus e conseguiu, durante um período de tempo, ele se casa com uma moça, mas aquilo está escondido lá dentro, ninguém sabe, e ninguém nunca vai saber. Está oculto, ocultismo. E aí ele começa, ele volta para aquela prática, ele fala assim: pastor, aqui, eu deitei com 100 mulheres. Um pastor que já não aguentou, ele mandou para mim, no momento de convenção batista de outra igreja. Enquanto esse rapaz não liberou uma palavra de perdão em favor daquele menino de 16 anos que acusou ele não conseguiu ser curado. Estava conversando com o pastor Junão aqui, um outro caso do menino, também evangélico. Ele foi abusado sexualmente aos 3, aos 5, aos 7, aos 11, aos 13 anos. Depois ele mantém uma relação sexual com o próprio primo até os 16 anos. Olha para mim aqui. Fulano é homossexual, é um pervertido. Não é não, querido. Não é não. Ele é vítima. Esse menino foi vitimizado. Aí ele aceita Jesus na igreja. O pastor chama ele para trabalhar com adolescentes, com jovens. Com 19 anos ele tem uma queda, que caiu de novo no pecado da homossexualidade. Ninguém fica sabendo, ele restaura a vida dele, vai, já sei, vou fazer um seminário, faz um seminário, fala: agora eu estou livre. Não está não, querido, não está não. Vou me casar então com a filha do pastor. Pronto, a menina tem a unção é o Espírito Santo de Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Capítulo 10 de Atos, verso 38, qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor é com ele. Pronto, eu vou pegar essa unção aqui, vai transferir a unção para mim. Mas não, querido, mas não. O rapaz cai de novo, 1, 2 evangélico, conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, confessa que Jesus Cristo é encarnado, que é Deus, que na cruz o sangue do Cordeiro purificou de todo pecado. Olha para mim aqui. O sangue de Jesus não purifica pecados encobertos. Não, pastor, vamos falar de libertação na igreja, não. Negócio de libertação é para endemoniar. Deve ser culto do descarrego lá do diabo. Querido, o que tem de gente abusada por pai, por padrasto, por irmão, por tio, por sobrinho dentro da igreja, esconde isso. Hipersensibilidade. Não me pregue sobre perdão. Eu preguei sobre perdão no retiro de carnaval, o pastor faltou. Eu peguei os 3 sermões que eu tinha, aí preguei sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à noite, preguei sobre perdão. Agora não prego mais do pastor. No domingo de manhã, cadê a irmã do Ministério Louvor? Ai, um abraço, irmão, eu gosto de abraçar. Abraço, irmão, quando eu fui abraçar, ele não encosta em mim. O que é isso, querido? Eu odeio você, pastor. Mas está todo mundo aqui com tanto carinho. Só na hora de pregar que eu fico assim me agitado.
Sério, eu sou bem tranquilo. O que eu te fiz? Não fala comigo que eu te odeio. Fiquei, nem prestei atenção no culto, mas aquela palavra já me detonou. Aí na hora do almoço, a irmãzinha, minha esposa dele, veio falar comigo, pastor, sobre perdão, pai, filho, o pai dele abusou dele quando era pequeno, mas assim, uma sequência de vez, não foi uma vez não, abusou assim dos 7 anos até os 13. Eu odeio, pai. Então ele está preso na amargura, no ódio. Você está entendendo? Porque quando você vai falar com o seu marido, quando você vai falar com a sua esposa, ela reage tão mal que não toca nesse assunto. Você entendeu? Ferida. A ferida em cima da ferida que já estava ferida gera o quê? O trauma. Viajei com as crianças agora, saí do país, aí aluguei o carro, e aí o carro todo cheio de botão, e de buzinas, e de alarmes. Aí eu estou vendo lá que está todo mundo no carro e está lá o alarme de porta aberta. Eu falei, vou botar a mão para ver se é a minha porta. Vai que você pergunta, quem está com a porta aberta? Sou eu mesmo. Então vou checar a minha. O que eu fiz? Quando eu botei a mão aqui, quem é que está com a porta aberta? Meu filho. E ele, 17 anos, está fazendo musculação, um braço desse tamanho, ele puxou com toda a vontade. Pá! Irmã, meu irmão, eu quero dizer para você que eu tive uma experiência espiritual. Pastor, eu fui arrebatado ao terceiro céu de dor. Um negócio, e o dedo ficou desse tamanho. Ficou traumatizado. E a pessoa traumatizada não aguenta que toque. O segundo mecanismo do trauma qual é, gente? É a retração. Você já está machucado. Lembra aquela ferida machucada? Quando a pessoa chega para te dar um abraço, você foi na praia, aqui em Curitiba o sol não aparece. Você vai na praia e fica na praia aqui embaixo, não em Curitiba, você sabe que Curitiba não tem praia. Né? Lá embaixo, você desceu para Matinho, você desceu para a praia, aí você olha assim, não, vou lhe passar sandal, vou que andar para quê? Vai dar nada, vai dar nada, é primo do nada a ver. Você está frito. E aí, quando você chega de noite, você acorda no dia seguinte, você está todo vermelho, a tua mulher que te ama vai te dar um abraço e fala, não encosta em mim. Você está com o teu pé machucado, vem aquele irmãozinho mais esbaforido que gosta de dar um abraço, ele sobe na escada e fala assim, fica aí, meu pé está machucado, nem encosta em mim. O processo de retração. A ferida faz você tirar o pé, faz você desencostar, faz você se separar. E por último, é o mecanismo de vulnerabilidade. É o aprofundamento da ferida. A ferida em cima da ferida que estava ferida, o que vai acontecer? Ela vai sendo aprofundada. E esse aprofundamento, o que cria em volta dela? Uma fortaleza. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3, militando na carne, mesmo andando na carne, não militando segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. E anular os sofismas e todo pensamento que se levanta contra ele. O que é uma fortaleza, querido? É um pensamento muito bem elaborado, um sofisma, que diz assim, eu não consigo me libertar disso. Você já viu gente que ganha muito dinheiro e está sempre devendo? O sujeito tem uma expressão que eu uso a minha, não está na Bíblia. O sujeito tem uma dinheiro rega. Por quê, gente? Ele ganha muito, mas o dinheiro não dá para nada. Não dá para nada. Eu atendi uma senhora que ela ganhava mais de 40 mil por mês. Tá bom, recebe esse salário aí, em nome de Jesus, receba. Tá bom você? 40 mil reais, sabe o que ela fazia? Ela pedia para gastar o cartão de crédito das amigas. Para o marido não saber que ela estava gastando mais do que ganhava. O processo de ferida é um processo que é limpo. Você tem contato com a pornografia quando é pequeno. Aí tem uma relação de incesto com o irmão. Aí mais tarde você é submetido
a um tipo de abuso qualquer. E daqui a pouco a escola começa a dizer: você tem que transar. E aí você sucumbe a pressão, cai na armadilha e aí começa a ferida a partir de ali, essa porta aberta. Mas não é na tua cabeça, não é fortaleza. E a fortaleza era distinta com o quê? Com a verdade. Se a base da fortaleza é uma mentira, eu não posso. Não, pastor, eu não consigo gastar menos que eu ganho. Eu não tenho que confrontar. Quem falou que você não consegue? Isso é uma verdade bíblica? Como é que você diz que não consegue? Claro que você consegue. Só que na tua mente, uma mentira te intoxicou. Na tua mente, um princípio. Então, qual o material de construção de uma fortaleza? Qual é, gente? É um pensamento aliado com o quê? Com as trevas. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu sou reprovado, 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 reprovado. Como é que o inimigo opera? Eu vou já encerrar. Ele opera com o ocultismo. Que não tem do que se envergonhar. Sabe aquilo que você tem vergonha? Pastor, nunca ninguém vai saber que eu sou João. Minha esposa não vai saber, meu filho não vai saber, meu pastor não vai saber. Jamais alguém vai saber disso. Porque eu tenho vergonha. Porque quando tudo está bem, Adão e Eva se olham, o texto que a gente leu, estavam nus e não se envergonham. Mas a partir do momento que eu me reprovo, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, que é? Eu me escondo. Eu tenho vergonha. Eles cozeram para si o que? Roupas de figueira, não é isso? Se você souber quem eu sou, você não vai me amar mais. Então me esconda. Um monte de marido escondido. Pastor, eu estou casado com a minha esposa há 20 anos e agora eu digo para o senhor, não conheço ela. Sabe o que é isso? Vergonha. Se o meu marido souber quem eu sou, não, seu marido. Se a minha esposa souber quem eu sou, ela não vai me amar mais. Então o que eu faço? Eu me escondo. E aí, gente, eu quero dizer para você que as trevas é território de quem, gente? Quem é o príncipe das trevas? Quem é? Quem é, gente? Satanás, ele quer que isso fique muito oculto na sua vida mesmo. Por quê? Porque esse é o ponto de exploração. É aí que ele lança culpa. É aí que ele lança medo. É aí que ele lança mentira. Ele trabalha com M&M. Sabe aquele chocolate M&M? Sabe? Lembra disso aí? Ele trabalha com uma mentira e com outro medo. Medo, mentira. Medo, mentira. M&M. Aí você tem medo de contar a verdade. Porque ele mente que você é uma. Se você é uma, não estou olhando para Adão, se você não se esconder, ela não vai te dar mais. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz no livro de Judas, é um capítulo só, verso 6, que é os anjos, que na verdade está fazendo referência, você pega o contexto, são os demônios, né? Que não guardaram a sua autoridade, Deus os reservou em prisões, em cadeias eternas na escuridão. Então, o maligno, ele opera onde? Onde está escondido. Aqui me parece que tem alguma coisa escondida aqui. Deixa eu levantar aqui. Tem aqui uma madeira mal acabada aqui, que a igreja vai consertar, mas por enquanto está escondido para ficar bonitinho. O dia que vocês fizeram um acabamento bonito, vocês arrancam aqui esse tecido cetim aqui, esse pano. Onde é que o inimigo opera, gente? Aonde está oculto. Aonde está escondido. Você entendeu por que as pessoas têm vergonha? Por que o obreiro reprovado tem vergonha? E por que o obreiro aprovado não tem que se envergonhar? Por quê? Porque o obreiro aprovado, ele é um homem que traz a luz. Aí eu vou concordar com a minha irmã, que falou exatamente isso, que não tem vergonha. Eu vou concordar com o irmão, que falou, não tem vergonha. Ele vem com a verdade. Ele produz verdade. A verdade é que liberta. Então, enquanto você continua
continuar com essa agonia, o que o pastor vai pensar de mim? Nada. Ele vai pensar que você quer se consertar. Ele vai falar, puxa, que homem de Deus aqui confessou o pecado. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, assim: culpas para que sareis. Enquanto você esconder a ferida do abuso, da violência sexual, da violência e agressão verbal, a agressão emocional, enquanto você esconder isso, querida e querido, você vai sofrer. A tua família vai sofrer com você. O teu filho vai sofrer com as tuas violências, a maneira que você age. O seu marido vai sofrer, a sua esposa vai sofrer. Ele está perto de você. Por que a minha esposa fica assim? Porque eu não entendo, pastor. Por que esse cara fica assim? Ferida. Ferida. Quando a Bíblia compara essa confissão, você vai se curar. Olha, ore um pelo outro, confesse um ao outro. Você não vai botar no Facebook, você não vai publicar teu pecado na internet, no Twitter. Você vai falar com o teu pastor, você vai falar com alguém que você confia. Querido, você não tem que se ver, o território do gabinete pastoral é um território sem nenhuma hostilidade. O pastor tem prazer de cuidar de você. Prazer. É o chamado dele a cuidar de gente. Você está aqui. E sabe por que o pastor não pode te julgar? Porque ele também é ovelha. Você entende, querido? Eu vou dar uma dica para você aqui. Quando o Tiago fala sobre essa questão de você ser curado, confessar as vossas culpas, orai uns pelos outros, para que sareis, eu nunca tinha percebido isso. Nunca tinha percebido. Eu pensei que ele falava sobre oração, sobre o poder de oração, porque Elias orou, o céu se fechou por 3 anos e meio, orou de novo, e veio água, e essa chuva curou a terra seca. Não tem a ver propriamente com a oração, tem a ver propriamente com o derramar de Deus para curar você depois que você confessa. Para encerrar, eu quero fazer referência a João. A primeira carta de João fala o seguinte: se andarmos na luz, como Cristo na luz, onde é que Cristo está? Na luz, não é isso? Temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica. A Bíblia não está falando de perdão, está falando de purificação. Há uma diferença, sim, mas eu não tenho tempo para explicar hoje. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus não encobre pecados impuneros. Não encobre. Você vai ter que confessar. E sabe o que você tem que confessar? Aquilo que você tem vergonha. Mas se você confessar aquilo que você tem vergonha, Deus é fiel e justo para você entendeu como é que funciona a ferida? Você entendeu como é que isso é maligno? Você entendeu como é que isso te aprisiona nas trevas? Você entendeu como é que isso te aprisiona num mundinho que você começa a falar assim: não vou mais ali, porque ali me lembra fulano, eu não escuto mais essa música, porque essa música me lembra o ciclano, eu não vou mais naquela cidade, porque ali me lembra. E só tem um jeito de você fazer isso. Só tem um jeito, tem que enfrentar. Eu vou falar para você, não é fácil, mas também não é difícil não, sabia? Depois que você enfrenta aquele inimigo, ele não tem mais nada com você. Não é nem o inimigo. Ele não tem nada com você. O acusador não tem nada com você. Entenderam? Eu quero orar com você essa noite. Posso orar com você? Posso? Vamos ficar em pé. O pastor falou que eu podia ficar até as 9h30. Viu, pastor? O pastor autorizou ficar até 9h30. Tá bom? Então, eu estou com 3 minutos de prorrogação aqui ainda. Tá bom? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero muito orar com você. Feche seus olhos. Você pode fazer isso. Baixe sua cabeça aqui. Acho que Deus falou com você essa noite, assim, porque
Deus falou muito comigo quando eu preparei essa palavra para você. Eu queria fazer um desafio a você. Em primeiro lugar, para você que foi ferido, alguém devia te proteger e te machucou. Alguém que devia cuidar de você te abandonou, te rejeitou, disse que não te amava mais, te pôs para fora da vida dele, dela. Isso causou em você uma dor que só você conhece. Mas hoje você quer dizer para Deus: Deus, eu quero entregar essa ferida na tua mão. Eu quero romper com essas lembranças, com essas emoções que me ferem, que me amarguram. Eu vou pedir para você ficar no seu lugar. Mas se você quer romper com isso hoje, fique no seu lugar. Só levante sua mão, só isso. Levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém? Amém. Número 2. Você foi traído. Você foi abusado, abusada. Você foi, de alguma maneira, atropelada e injustiçado. Aquele que fez isso contra você te roubou. Ele te fraudou. E talvez tenha roubado a tua dignidade. Talvez ele tenha roubado aquilo que Deus te deu como mais precioso. Ele defraudou você. Ela defraudou você. E hoje você reconhece que você precisa do alabastro, do óleo do Senhor sobre a sua vida. Se você quer dizer isso, fique no seu lugar, mas só levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Número 3. Existem áreas na sua vida de hipersensibilidade. São áreas de melindrosidade, áreas de retração e vulnerabilidade. Pastor, tem áreas da minha vida que eu sofro de uma derrota cíclica. Todos os relacionamentos que eu entro, eu sou traído, Minha vida sentimental não vai para frente. Minha vida afetiva não vai para frente. Minha vida financeira não vai para frente. Eu tenho medo, eu morro de medo de viver. Eu morro de medo de morrer. Existe algo que você carrega, assim, você deixa um rastro de reprovações, de medo. Se você hoje, só se você quiser ser livre hoje disso. Se você quer ser livre disso, fique no seu lugar e só levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Deus abençoe. Existe uma área de vulnerabilidade. Você sabe que existem pontos em que você é tentado e você cai. Você sabe que existem áreas que você é aprovado e você fica reprovado. Eu quero dizer para você que todo cristão sério, tem um ou mais pontos de vergonha na vida. Que ele fala: aqui eu fico reprovado. Se você hoje quer confessar a Deus, é o Senhor, você está com o olho fechado e todos estão com os olhos fechados. Se você quer confessar a Deus, existe vergonha na minha vida, mas eu quero ser sarado hoje. Onde você estiver, só levante sua mão, só isso. Deus abençoe vocês, queridos, todos vocês. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus ama vocês profundamente.